Uma das grandes razões do sofrimento humano é a dor da alma provocada pela personalidade permissiva. A personalidade permissiva se permite tudo. Ela age de um modo que fere a sua integridade. Ela não sabe dizer não. Ela sempre atende. Ela procura atender de todas as formas, todas as exigências, e muitas vezes exigências descabidas, coisas absurdas que outras mentes impõem sobre ela. Então a relação da pessoa permissiva, ela é sui generis. Tem algo bom a pessoa ser permissiva, aquela que não sabe dizer não, está sempre fazendo as coisas mesmo contrariando a si próprio. O lado bom é que ela tem um conceito excelente de pessoa humilde, de pessoa prestativa, de pessoa querida. Todos adoram-na. Por quê? Porque ela faz tudo para todo mundo. Ela não sabe dizer não. Ela tem uma verdadeira assim, preocupação. Ela está sempre se castrando para evitar um confronto. Então, uma pessoa muito querida é tida como humilde. A pessoa fala, não, eu adoro fulano, porque o fulano é uma pessoa humilde, uma pessoa prestativa, é uma pessoa humilde. A maioria esmagadora dos permissivos é extremamente egoísta e rancorosa. A maioria esmagadora tem um melindre exacerbado. A questão é que ele não sabe confrontar, não sabe dizer não. Ele guarda tudo para si mesmo. Ele se sufoca. E a personalidade permissiva, ela tem 3 componentes básicos que a fazem sofrer profundamente. Um deles é o complexo de inferioridade. A maioria esmagadora dos permissivos tem complexo de inferioridade. É impressionante, é por isso que ele se considera assim, muitas vezes, incapaz até de administrar uma determinada situação. Por quê? Porque ele não consegue vencer um monstro chamado medo. Então, o medo gera o complexo de inferioridade no permissivo. E, como consequência, a angústia, né? Ele está sempre angustiado, sempre ansioso. Angustiado por quê? Porque ele está sempre rememorando fatos. Ele é uma criatura recalcada. O permissivo, ele guarda consigo tudo de ruim que acontece com ele. E ele gosta, inclusive, de citar isso aí, de passar isso aí para frente. Porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. Tá? E eu chego em casa, eu tenho que me submeter, eu tenho que fazer. Ou seja, ele tenta, de alguma forma, transferir a sua desdita ao comportamento dos outros. Ele é obrigado a atender, porque, ou seja, ele se transforma numa vítima. Então ele está sempre angustiado, porque está sempre lembrando de coisas ruins, coisas passadas. E ele é ansioso, por quê? Porque está sempre prevendo, ele tem uma mente preventiva, prevendo que algo ruim vai acontecer se ele não fizer aquilo que ele tem que fazer. Ele se sente na obrigação de atender às exigências mais estapafúrdias, coisas absurdas. O que mais tem na vida humana, no relacionamento humano, são mentalidades vampiras. Criaturas que querem se locupletar das possibilidades alheias. O que mais tem é isso. Pessoas que exigem tanto dos outros, ou atitudes, ou seja, comportamentos mesmo, para estruturarem a sua condição
de qualidade de vida. Ou seja, a minha qualidade de vida depende do seu comportamento, depende do que você pensa, depende do que você fala, depende do que você faz. Ou seja, não é nada disso. A minha qualidade de vida depende do que eu penso, é do que eu falo, do que eu sinto no meu coração, é do que eu faço no meu dia a dia. A minha qualidade de vida não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, com o meu funcionário, com o meu patrão, que nada. A minha qualidade de vida depende basicamente, estruturalmente, de como eu administro o meu livre-arbítrio. Então, o grande drama da minha vida, vamos falar agora do lado pessoal, o Júlio Borba, não tem a menor dúvida. É a angústia que me domina, é o complexo de inferioridade que está instalado no meu ser. É o medo diante da vida, dos desafios, o medo de tomar atitudes, de ser proativo. Então a minha vida é ruim, por quê? Porque eu sinto medo. Medo de confrontos, medo de tomar decisões, medo das consequências das decisões. O medo. É o medo que arrebenta com a minha vida. Entendeu? O medo me paralisa. O complexo de inferioridade, ele desestrutura toda a minha psicosfera. Ele arrebenta comigo, acaba comigo, ele me deixa destroçado. Complexo de inferioridade me faz sentir que eu não sou capaz de superar. E as dificuldades, os problemas, os desafios, as provações da existência, tudo fica muito maior do que eu, por causa do complexo de inferioridade. Ou seja, a autoconsideração lá embaixo, autoestima reduzida. Complexo de inferioridade é autoconsideração, lá embaixo, tá? Lá na miséria. A sua autoestima cai de tal forma que se transforma num complexo. Aí, meu amigo, tirar isso aí não é brincadeira, não. Tirar complexo de inferioridade é a coisa mais difícil do mundo. Está entranhado no inconsciente. Angústia você não arranca porque você quer, não. Se fosse assim, se remédio curasse angústia, era a coisa mais fácil do mundo. Você toma um antidepressivo, pronto, resolveu. Só que não é assim que funciona. Você toma uma fluoxetina para depressão, por exemplo, a pessoa toma, o que ela faz? Ela no sistema límbico, como ela tem o formato a molécula, né, da fluoxetina tem o formato da serotonina, o que acontece? A bomba de recaptação vai e pega a fluoxetina, ao invés de pegar a serotonina que está ali. E isso força o neurônio a liberar mais serotonina. Ou seja, só engana os neurônios. Aí a pessoa dá aquela melhorada, tal, mas ela continua permissiva, ela continua medrosa, ela continua alimentando, sabe, coisas ruins acontecidas. Ela continua uma mente preventiva para tudo que não presta. E o que acontece? Fluoxetina não faz milagre. Nenhum antidepressivo faz milagre. Não tem nenhum psicotrópico que resolve o problema da vida do ser humano. Eles são ferramentas que deverão ser utilizadas para que você possa se reestruturar. É para isso que existe. E tem criaturas que se tornam dependentes químicos, porque não conseguem eles mesmos elaborar isso aí. Então, fechando com chave de ouro, descubra a sua personalidade. Se você é uma personalidade permissiva, a permissividade que te torna tão infeliz é fruto do medo. O medo que gerou em você um complexo de inferioridade, que acaba, por consequência, produzindo angústia. E aí você está sempre angustiado, você está sempre infeliz e nunca toma uma decisão, porque você é permissivo. Meu jovem, não tenta tirar angústia, você não vai conseguir. Não tenta tirar complexo, você não vai conseguir. Você tem que tirar o medo. Quando você domina o medo, você domina a sua vida. Quando você encara o medo e aceita, olha, eu sou medroso, eu tenho certeza que eu sou medroso, mas apesar de ser medroso, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Apesar do medo que me domina, eu mereço ser feliz, eu me respeito. Apesar de medroso, apesar de angustiado, apesar de complexado, eu me amo e eu me respeito, porque eu já produzi tanta coisa, mesmo sendo assim. Entendeu? Pega as coisas boas que você já fez. Olha as coisas lindas que você já realizou. Olha
quantas bênçãos na sua vida você já conseguiu estruturar. Procedem de Deus, mas você que estrutura. Você tem que elaborar todo o conhecimento que você tem da vida. Então pega as qualidades lindas que você tem. Foca nas qualidades lindas que você tem. E fala sempre assim, olha, apesar do medo, apesar da angústia, apesar desse complexo de inferioridade, eu me respeito, eu me agradeço por eu ser do jeito que sou. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Coloque isso na sua cabeça. A personalidade permissiva é fruto do medo. O complexo de inferioridade é fruto do medo. A angústia vem como consequência do medo. Sempre o medo está presente. Por incrível que pareça, sempre o medo está presente. Quando você passa por uma dificuldade, uma perda qualquer, o que acontece? Desestrutura sua autoestima, ou seja, cria um complexo de inferioridade. E é fruto de quê? Do medo. Porque você, através da perda, você sente que você não é capaz de superar, ou seja, caiu sua autoestima. Tudo está consubstanciado no medo. Bom, eu acredito que foi por isso que o excelso governador espiritual do mundo, sabe o que ele disse? Jesus Cristo disse certa vez, não